Olá, tudo bom? Então, hoje nós vamos corrigir aquela folhinha que eu deixei na aula passada para que vocês resolvessem as questões. Então, a folhinha está aqui, vocês tinham, tá vendo, começando lá, número 1, a folha era em relação à semântica, vocês tinham que identificar, tinham que estudar com relação às palavras que são sinônimas, que são antônimas, é toda uma questão homônima, parônima. Então, o exercício ele vai trabalhar com isso daí. Aqui, a tirinha é a palavra meio, que atua como palavra homônima, já que a gente tem meio, que significa um pouco, que é advérbio, e meio, que é numeral, que significa metade. No princípio, a gente ainda tem o meio, que é o substantivo, que é a maneira de fazer. Então, vamos lá. O número 1, vocês teriam que identificar o significado do meio aqui dentro. Então, eu já transcrevi para cá, tá vendo? Todas as frases e coloquei os valores. É claro que aqui pode variar um pouquinho, que a gente tem, está muito relacionado à interpretação. Então, aqui, ó, é meio, que um lance meio complexo, primeiro. Então, esse meio aqui é como se fosse uma expressão da oralidade, só para manter o contato. Meio que... Depois você fala o que quer. Então, ele faz esse meio para a expressão e depois o meio complexo, aí sim, esse meio significa um pouco. Eu meio que te amo, como se ele tivesse uma dúvida, né? Talvez eu te ame, eu acho que eu te amo. Ando meio confuso. Aqui também o valor é de um pouco. Meu avô meio... Esqueci aqui de botar em vermelhinho, ó. Meu avô meio... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Meio que morreu. Vou voltar para a gente deixar só de vermelho. Eu vou deixar essa folhinha lá para vocês baixarem a correção, tá? Então, aqui, meu avô meio que morreu, como se ele estivesse tentando amenizar a ideia da morte, usando um eufemismo. Eu meio que tenho certeza, e aqui eu meio que não sei, o mesmo valor de dúvida também, como se fosse para enfatizar a própria dúvida, tá? Do talvez. Eu estou me sentindo meio hétero. Aqui eu botei do jeito que está na tirinha, porque está sem acento, tá? A gente botaria um acento aqui no hétero. Então, hoje eu estou me sentindo meio... Aí vai da interpretação. Eu botei um pouco, mas como a tirinha está falando da Meiolândia, poderia ser a metade, né? Aí vai da interpretação nossa da tirinha. Número 2. De que forma a linguagem verbal e a não verbal se associam na tirinha? Muito importante. É através da imagem que a gente associa o Meiolândia. É a terra da Meiolândia. O que é a Meiolândia? Todo mundo pela metade. Então, é através desses bonequinhos que a gente associa o título, né, da própria tirinha, da própria charge, na verdade. Há na tirinha uma palavra em desacordo com a ortografia. Que palavra é essa? É o tô. Porque ela está errada. Ela não está bem errada, ela está num desvio da norma culta. Porque não existe esse tô, na nossa língua não existe tô, é estou. Tá? Então, esse erro aqui está relacionado à existência oficial. No dicionário não existe esse verbo tá. Nós aqui no dia a dia usamos muito esse tá, tô, o tempo todo. 4. Vocês tinham que reescrever as frases e substituir o verbo fazer, que nós usamos como se fosse um coringa o tempo todo, né, em várias situações, pelas palavras adequadas. Isso aqui é muito interessante, esse exercício, para vocês usarem nas redações, né, o critério de substituição. As palavras que são batidas, que não têm exatamente aquele sentido oficial que nós usamos no dia a dia, você pega uma que é a específica para aquilo ali. Então, eu mesma vou fazer a decoração, eu mesma vou organizar a decoração. Neste mês, meus pais fazem bodas de ouro, neste mês, meus pais completam bodas de ouro. Antes de sair de manhã, nós fazemos as camas, nós arrumamos as camas. A necessidade de trabalhar fez o aluno estudar à noite, obrigou o aluno a estudar à noite. A alameda de pés faz sombra, fornece sombra. E assim vai. Então, são substituições que nós temos que fazer e prestar muita atenção na hora de escrever os textos. Tá? E aqui o último
O número 5 era em relação a sem diploma com sucesso. A julgar pelo título, sem diploma com sucesso, e pelo texto inicial, não é verdade que só desenvolve uma bela carreira quem tem formação universitária. 5 mulheres contam como se realizaram exercendo atividades de nível técnico. Então, julgar pelo título e pelo texto inicial, qual será tratado nessa reportagem? A formação educacional e o sucesso na vida. Então, sem diploma é porque não tem essa formação. A princípio, só pelo título, Que formação é essa? E aqui é que ele vai dizer para a gente que é uma formação universitária. Então, essa formação educacional aqui está relacionada a uma carreira dentro das universidades. Então, para chamar a atenção do leitor, o título da reportagem explora uma antonímia, umas palavras que são antônimas. Que palavras são essas? Sem e com. Sem e com. Letra C. Observe que as duas expressões do título, sem diploma e com sucesso, têm a mesma extensão. São 10 letras e a mesma estrutura, uma preposição e um substantivo, sem e com. Aliado ao antonímio, esse paralelismo, que é essa coisa igual, marca ainda mais o contraste entre elas, sem diploma com sucesso. Vocês tinham que assinalar a única frase aqui em que essa estratégia não foi utilizada. Que estratégia foi essa? Da dos antônimos. Nunca te vi, sempre. Então, nunca, sempre. Pequenas empresas, grandes. Pequeno, grande. Muito riso, pouco siso, muito pouco. Na letra B você tem você e você. Nem no restante você tem a ideia de oposição. Você conhece, você confia, como se fosse uma consequência do conhecimento. Então, aqui a gente não tem essas ideias que são antônimos. Número 6. Observe a logomarca. A gente tem aqui pelo sim, pelo não. O nome da empresa baseia-se em um jogo de palavras que envolve, de um lado, uma conhecida expressão e, de outro, o tipo de serviço que é oferecido. Que jogo é esse? Essa expressão pelo sim, pelo não é muito utilizada quando a gente quer fazer algo por precaução. Pelo sim, pelo não, vamos levar um casaco, Pelo sim, pelo não, vamos levar um guarda-chuva, vai que chove. Então, é algo que você faz por precaução. Associando isso aqui, por precaução, vamos, É uma propaganda de depilação, vamos ficar sem pelos, Pelo, aí é pelo mesmo corporal. Número 7, vocês tinham que usar a palavra aqui de acordo com o seu significado nas frases bonitinhas. Então, onde e aonde? Só para lembrar. Onde eu uso para lugar fixo. Então, perguntou onde ela morava, se ela morava em lugar fixo. E aonde iria? Aonde movimento? Se ela iria a. Beleza. Obteve um resultado ruim, mas, esse mais, ideia de oposição, de porém. Esse mais, quantidade. Então, mais imaginava, porém imaginava um treino mais específico, mais efetivo, a característica que se intensifica. Mal com L, a gente pode dizer que é o contrário de bem, e mal com U de bom. Então, a dengue é um mal, aqui ele usou até com valor de substantivo, a um mal administrador, que caracteriza administrador. A do verbo haver indica tempo passado ou existência. Aqui, os fatos conhecidos há 15 anos, há 15 anos. Esses anos já passaram. Serão relembrados no evento e se iniciará. Olha a ideia de futuro. Então, eu vou usar esse azinho aqui. Deixa eu subir. Eu acabei ficando bem na frente da frase aqui. Esse azinho eu tenho para passado, porque os 15 anos passaram. E esse aqui porque eu estou lançando a ideia de futuro. Senão separado, senão junto. Senão junto é caso contrário. Se não separado, a gente tem um se de dúvida, de condição, aliás, e o não que vai se juntar, que vai negar a frase que você tem. Então, se não terminar, não teremos outra escolha, se não demitir. Caso contrário, vamos demitir. Afins junto é para coisas iguais, semelhança. O afim de é quando você tem um objetivo. Então, os projetos afins, projetos semelhantes, a fim de possibilitar, o seu objetivo. Acerca de, cerca separado,
E aqui o A, se for passado ou se for para a ideia de futuro, aqui como é a ideia de passado, a gente vai usar há cerca de 2 meses, como se você estivesse comentando, relacionando a ideia de tempo, ou poderia ser usado para distância também. A cerca junta é para assunto. Então, aqui foi uma palestra, assunto, qual era o assunto? Riscos. Vejam que aqui eu coloquei D para que vocês não soubessem exatamente onde botar. Se botasse 2 aqui, vocês iam saber, tá? Então, aqui a gente precisa botar 2 porque são riscos, fazendo a concordância. E aí, traz com Z do verbo trazer, traz com S significa que é atrás, né? Atrás. Diariamente ele traz os jornais por trás do prédio, ó, atrás do prédio. Onde a gente consegue botar atrás, a gente sabe que é esse aqui. Aqui é do verbo trazer. Dúvidas? Espero que não, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer coisa é só sinalizar. Beijo e até a próxima.